Somáticas. Agora nós vamos começar a falar sobre as emoções e as enfermidades na visão espírita, que está dentro do mesmo parâmetro, a gente vai só fazendo algumas modificações, porque nós também agora vamos entrar um pouquinho dentro da doutrina espírita, especificamente no tratamento espiritual. Já falamos muito de doenças, de dores, e lá na frente nós vamos especificar de uma forma mais vamos dizer assim, particularizar a questão da ansiedade, da depressão e da síndrome do pânico, que hoje a gente sabe que são doenças que está trazendo muita dificuldade para muitas pessoas, para muitas criaturas, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando de alguns sintomas que são perturbações espirituais que nós vivenciamos constantemente. Então, muita sonolência e perturbação emocional. Por acaso vem experienciando muito cansaço, sonolência e perturbação emocional? Quando essa vibração está baixa, podemos atrair espíritos com uma vibração similar. Então, muitas vezes nós nos percebemos mais cansados, né? Cansaço, sonolência, alguma perturbação emocional, pensamentos não nossos que começam a povoar as nossas mentes. Então, a gente percebe aí que por esse sintoma, significa que as nossas vibrações estão um pouco baixas, e como nós sabemos que semelhantes atraem semelhantes, obviamente, quando baixamos as nossas vibrações, nós então entramos em sintonia com espíritos com a mesma faixa vibracional. Então, geralmente, são situações que nós, né, entramos em conexão. E por ser uma energia mais baixa, uma vibração, nós passamos também a sentir essas energias. Eles, por sua vez, acabam por retirar nossa energia e, por isso, podemos sentir muita sonolência e corpo desestabilizados energeticamente. Então, quando um de nós estamos passando, ou nesse momento estamos vivenciando essa situação, é bom ficar em alerta, né? Fazer oração, o culto no lar, que auxilia muito a retirar essas energias do culto no lar, e tentar elevar as vibrações maiores para que possa, assim, acalmar o ambiente e acalmar o próprio espírito. Medo intenso que domina a sua vida. É muito normal nas crianças, né, o medo, mas também no adulto. Tem certos momentos que atravessam um medo terrível, tem medo até de entrar dentro do banheiro sozinho para tomar banho. Medo de dormir só, medo de ficar só. Então, as vibrações baixas podem provocar muito medo. E o medo vai trazer insegurança, né, de agir frente à vida. É como se fosse uma paralisação, um bloqueio, já que nossa conexão espiritual e até nossa fé pode estar abalada naquele momento. Então, quando a gente passa por alguma situação, em especial alguns problemas emocionais, problema familiar, problema de emprego, problema de perda de um ente querido, esses momentos são difíceis porque geralmente nós baixamos as nossas vibrações, porque nós estamos ali envolto a energia de tristeza, compadecidos. Então, é muito normal isso acontecer. O importante é saber que isso ocorre, mas que temos urgentemente de mudar o nosso rumo dessa energia. Então, já que nossa conexão espiritual e até a nossa fé pode estar abalada naquele momento, o desequilíbrio vibracional pode causar medo intenso e muita insegurança. Então, é só para a gente ficar sempre alerta aos pensamentos que, de repente, está povoando as nossas mentes, né? Às vezes ficamos só, fica um pouco assim, parece que tem alguma coisa, alguém, a sensação que tem alguém, mas é uma sensação ruim de perturbação. Então, sempre é bom a gente ficar observando qual a situação que nós estamos vivendo. Então, significa que a gente está em conexão com esses espíritos que estão com uma vibração mais baixa. Nós temos que lembrar que nós somos criaturas, somos seres espirituais numa vivência carnal, numa experiência carnal. Estamos na escola de Jesus, como eu costumo falar. Nenhum de nós temos a capacidade de vivenciar 24 horas por dia com um teor energético vibracional elevado. Assim como os nossos corações mostram, né,
os batimentos que vai e volta, eu sempre gosto de colocar apontar, né, essa questão do coração, porque ela praticamente nos mostra a vida. Então, esse vai e vem do coração também é a nossa conduta mental. Nós, ora, estamos lá em cima com os bons pensamentos, tranquilos, em paz, de repente a gente sente que está lá embaixo. E isso faz parte do nosso processo da vida, faz parte do nosso conhecimento, da nossa caminhada evolutiva. Por quê? Porque nós habitamos ainda uma terra de prova e expiação, onde o mal impera, a dor impera, o desajuste impera, o amor ainda ele não está, vamos dizer assim, uma vibração muito grande nesse planeta. Por quê? Quem é que faz a vibração do planeta? Somos nós. Nós criamos uma egrégora para o planeta, né? Todos os dias, diuturnamente, nós temos uma equipe que eu vou chamar de Gari, que faz a limpeza dos miasmas, dos pensamentos negativos, dos sentimentos negativos que envolve a Terra. Se não limpar, não tem como a gente vivenciar, porque não dá condição de passar esse prana. Então, assim como a gente limpa a casa da gente todos os dias, a espiritualidade, ela é responsável por fazer essa limpeza no planeta. Por quê? Porque advém desse desequilíbrio vibracional. Porque moramos ainda nessa terra, nesse habitat ainda de muita dor. Sensação de desesperança. Quantas vezes bate a nossa porta a desesperança, a tristeza? Ah, eu vou parar tudo, não estou mais afim de caminhar aqui, eu não quero mais isso, essa faculdade não serve para mim, meu casamento não está bom, eu não quero esse serviço. Então, é a desesperança começando a tomar conta e a gente consegue acessar essa desesperança em todas as janelas da nossa vida e a gente começa, então, a sentir que está ruim, não está bom, o que eu tenho... Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente entra nesse processo dessa desesperança, né? Se acaso esteja se sentindo sem esperança, pode ser um sinal que a causa é espiritual. Não apenas desesperança, mas junto com a desesperança, o cansaço, a apatia, o medo e outros sinais, significa que a gente está deixando que essa sensação tome conta das nossas energias, da nossa egrégora, né, da nossa aura, que são tudo aquilo que a gente pensa diuturnamente, vai acumulando, tudo que a gente pensa plasma, tudo que nós pensamos vai formando em volta de nós, é chamado da nossa psicosfera mental. Então, a gente tem que sempre estar elevando os nossos pensamentos através de oração, através de um bom filme, de um bom livro, em contato com a mãe natureza, caminhar descalço, principalmente no chão, abraçar as matas, né? Quem não tem condições porque está na cidade, faz uns pensamentos positivos, mentaliza, porque nós temos essa condição de alcançar a mãe natureza somente no pensar. A gente consegue abraçar uma árvore, consegue caminhar em uma grama, só através dos nossos pensamentos, porque nós emancipamos o nosso espírito para que possa vivenciar essa grandiosidade que é a mãe natureza, para que a gente possa sentir limpo. Um banho ajuda muito, em especial ele mais para frio, né? Porque você esperta, você leva aquele choque, você limpa. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente sempre estar observando como que eu estou, como que eu acordei. Quantas vezes nós acordamos numa tristeza profunda, né? E tem dia que a gente acorda numa felicidade, cantando, parece que o rouxinol cantou a noite inteira na nossa janela. Então, assim, essas disparidades, essas dificuldades que nós temos muitas vezes, do nosso pensar estar acima, de repente ele está embaixo, faz parte da nossa vida. Mas uma vez que nós já temos esse conhecimento, quando fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela nos proporciona, então, que esse conhecimento a gente coloque em prática na nossa vida, para que a gente possa caminhar mais suave, mais leve. Dificuldades em realizar autocuidado, né? A falta de autocuidado, dificuldades para realizar a associação associada ao desânimo. Tem pessoas que começam com uma desesperança, um desânimo, um cansaço, sono, aí vai encostando, entra para o quarto, daqui a pouco fecha a cortina, fecha a janela,
não quer comer, não quer ver a luz do sol, não quer tomar um banho, sem vontade de sair, não quer fazer nada. Ela entra numa apatia, num desânimo. Então, realizar o autocuidado, que é a asepsia, né? O não tomar banho, não aceita a água para tomar um banho, não aceita comer, e não aceita uma visita, não quer ver ninguém. Tem pessoas que passam por esse processo, que nós chamamos o processo de uma depressão crônica, ou uma ansiedade muito grande, que a pessoa se isola, porque a dor moral ela é muito forte. Então, a falta de autocuidado ou dificuldades para realizá-los associada ao desânimo, falta de vontade de sair, não quer divertir, processo de introspecção, apatia, sem vontade de tomar banho, são N situações. Então, num fato desse, a pessoa já está em um processo de obsessão, precisa urgentemente do tratamento para o corpo e para a alma. Para o corpo, a gente busca os médicos, buscam o remédio, e para a alma, a gente busca Jesus em qualquer casa, seja ela espírita, budista, católica, evangélica, não importa, qualquer ambiente em que Jesus está ali fazendo a sua tarefa de acolhimento, de recebimento, do lenitivo, né? Trazendo a palavra que tranquiliza, que cura, a gente tem que buscar esse local. Porque nós precisamos desse alimento da alma para nos sustentar, né? Aderir melhor situações, aumentar a nossa fé, ter melhor entendimento. Então, a gente precisa. Então, primeiro é a ajuda psicológica, porque muitas vezes nós não damos mais conta. E quando a gente passa desse processo, essa ponte não se sustenta mais. Você não dá conta mais de caminhar sozinho. Há uma necessidade de você ter alguém que está do seu lado ali, te auxiliando, e que seja alguém preparado, como um psicanalista, um, uma psicóloga, né? Um psiquiatra. São pessoas que vão cuidar da mente, cuidar da cabeça, e pelas atitudes, pelos comportamentos, eles vão, então, colocar remédio para que a pessoa possa dormir, para que a pessoa possa tranquilizar, para que ela tenha momentos de lucidez e sair desse buraco, porque, na verdade, a depressão é como se fosse um buraco sem fim, e você sente que está descendo, descendo, e não tem força mais para levantar. Quando chega nesse processo, há uma necessidade da ajuda das duas partes, a ajuda material e a ajuda espiritual. Em algumas situações, pode necessitar também da assistência de centros espíritas para um tratamento espiritual. Eu coloquei o centro espírita aqui porque nós estamos fazendo um trabalho e um estudo dirigido dentro da doutrina espírita. Mas a pessoa pode buscar um tratamento espiritual, que seja na igreja católica, na evangélica, e qualquer outra. Ela precisa, porque infelizmente nós ainda precisamos desse condutor de fé. Por que as pessoas na igreja católica chegam lá, encosta lá perto do Divino Espírito Santo, vai lá naquela imagem de Jesus carregando a cruz, e a pessoa aproxima, emociona, chora, pede. Ali é o condutor de fé. Nós espíritas é um salão que não tem nada, mas é a representação da paz, do silêncio, da harmonia. Sentimos a presença dos irmãos espirituais. A sala é uma mesa que não tem nada, a não ser cadeiras e uma mesa que nos acolhem, para que a gente ali, unidos em coração, ombro a ombro, possamos fazer a comunicação com os espíritos maiores e receber aqueles que estão mais necessitados. Então, cada sua religião ela tem uma forma que nos fortalece a nossa condição de fé, é o nosso condutor de fé que nós precisamos assegurar, porque a nossa mente, a nossa capacidade mental de entender o processo de Deus, de entender Jesus, ainda é muito pequeno. Nós precisamos dessa ponte, dessa corda para sentir sustentado. Então, a necessidade de encontrar essa assistência, de buscar a assistência, ela é muito grande, né? Às vezes a pessoa não tem nem condição, mas quem está próximo tem a capacidade de levá-lo, o pai, a mãe, ele pode fazer esse tratamento espiritual, mesmo que a pessoa não vá no centro, ele pode fazer por ele, porque um pai e uma mãe é sangue, é alguém que está bem próximo, que tem essa capacidade de doar, de pensar, de abraçar. A gente costuma falar que o melhor passo que tem é um passo de uma mãe. Porque a mãe, quando ela abre o coração, quando ela joga as suas mãos,
na cabeça ou no corpo de um filho, ela está abraçando. Um abraço de uma mãe é um passe, né? O aconchego, o carinho, as palavras, o consolo é um passe. Por que a gente no colo da mãe se sente tão seguro, se sente tão animado, reconfortado? Porque nós estamos ali trocando as energias para que a gente possa se fortalecer nessa nova caminhada. Ao adoecermos, de acordo com os especialistas, a doença não é um instrumento de punição, como muitos preferem vê-la. Nós, humanos, ainda temos muito vamos dizer assim, um comodismo, né? Eu estou doente porque aconteceu isso comigo, ou porque eu fiz assim, eu fiz assado. A gente sempre olha isso como algo ruim. Ou então eu estou fazendo, Deus está me dando esse castigo, porque eu fiz uma coisa muito ruim e agora eu estou pagando. Ah, nós espíritas, eu fiz muita coisa errada no passado, agora eu estou pagando o meu karma. A gente precisa sair dessa mentalização, né? Por quê? Porque nós vimos lá no princípio do estudo, falando sobre dor, a dor faz parte do nosso processo de ser humano, pela nossa sobrevivência. A dor do corpo nos alerta para alguma coisa, para que mudemos a nossa sintonia e, além do mais, as nossas reformas de base, modificar quem somos de verdade, fazer novas reconstruções, novas muralhas, né? Tirar algumas coisas que não estão boas dentro da nossa casa mental, dentro do nosso coração, para que desocupe, para que vague espaço, para que a gente possa colocar tudo que Jesus tem nos ensinado, né? Então, muitas vezes, nós colocamos só punição, punição, como se nós fôssemos muito bons, estamos sendo punidos. Até colocamos que, nossa, meu Deus, não é possível, que eu nem merecia passar por isso. Nós temos que compreender que tudo que nós plantamos, nós precisamos colher. Nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher a própria semente que plantamos. Isso é misericórdia. Então, o nosso caminhar, ele é da nossa responsabilidade. Tudo que temos, tudo que somos é de responsabilidade nossa, né? E como que nós estamos caminhando é que vai reverberando as nossas atitudes lá na frente, os nossos caminhos vão se abrindo. Então, na realidade, é um recurso de aprendizado, na sábia pedagogia divina, convidando-nos não a perguntar por que adoecemos, mas formular a questão diferenciada: para que eu estou doente? Não por que eu estou doente, para quê? O que é essa doença? O que é essa enfermidade? O que é esse problema emocional está querendo me falar? Qual é o caminho que eu preciso encontrar daqui para frente? O que essa doença está me mostrando, né? É para a gente poder ter aquele momento de reflexão, de fazer uma análise, de descer as escadas dos nossos fundos da alma, que eu costumo falar, né? O poço da alma, que você vai lá e dá uma olhada e vê, meu Deus, mas olha como é que está a minha situação. Eu aprendi, eu participei de aulas, eu frequento, eu conheço o evangelho, mas está só da boca para fora. O meu coração ainda não sente as palavras que eu falo. Eu não tenho nenhuma atitude que possa me beneficiar, porque quando Jesus me fala, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a ti mesmo. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Me amar, aprender a me amar, porque eu só vou poder fazer pelo outro o que eu faço comigo quando eu tenho conhecimento de causa. Eu só posso amar se eu me amo. Se eu não conheço a palavra amor, como que eu vou amar alguém? Se eu não entendo ainda desse sentimento. Então, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Como que eu gosto de ser recebido? Né? Qual o tipo de conversa que eu gosto de ter? Quais são os meus amigos? Então, assim, a gente começa a fazer um tanto de questionamento e a gente consegue perceber, então, como é que é meu dia a dia. Divaldo fala que não é tão difícil saber o que fomos em outra vida, não. Basta olhar a vida que temos agora e quais são os pensamentos que são pertinentes, diariamente, né? Muitas vezes nós não temos coragem de soar em palavras articuladas aquilo que estamos pensando, porque sentimos até vergonha. Nós pedimos muito mais do que nós merecemos. Nós queremos imediatismo. Nós achamos que nós somos privilegiados, que nós somos o centro do mundo. Nós somos ainda muito egocêntricos, muito individualista. Tudo é para mim, para mim, para mim. É como se o outro não tivesse, né?
Meu Deus, me ajuda aqui, ó, que eu vou ter uma disputa agora que eu ganho e o outro não vai ganhar, não. Então a gente tem que começar a abrir a nossa mente para sentir que todos nós somos filhos de Deus, que todos somos irmãos de Jesus. Da forma que ele me trata, ele trata a todos. Ele não faz nada que possa me privilegiar, porque na verdade a minha conduta, as minhas escolhas que mostram o meu caminhar de hoje. E Jesus me respeita, não me critica, não me anula, não me condena. Ele fala, ó, tá caminhando, porque nós estamos caminhando, ninguém fica parado, né? Às vezes nós insistimos de ficar paradinho lá, mas evoluir nós não evoluímos, não. Mas a tendência é só melhorar, é só aprender. Qual o significado de enfermidades graves, né? Às vezes passamos por umas provas difíceis, então decorre de condutas equivocadas do passado. Tem coisa que nós estamos respondendo hoje por uma conduta do passado. A Fátima é karma? Eu não gosto muito da palavra karma, não, porque karma ela não é uma coisa só negativa. Ela também é positiva. Às vezes é bônus, né? Que eu fiz, que eu adquiri, que eu consegui, e que aquilo ali está me dando é débito e crédito. Então, se eu fiz alguma coisa com o meu corpo, eu bebi muito, eu comi em demasia, né? Sexo desenfreado, minha língua quente, falava de Deus e o mundo, levantava falso, espalhava, acabava com a moral de alguém. Então, assim, são tantas situações que nós provocamos no dia a dia, e aquilo ali, ele vai ficando tudo escrito no nosso livro da vida. Determinado momento, nós temos que passar em revista e ver qual é a consequência disso. Então, eu vou viver essa consequência. Como é que eu fiz esse caminho? Nossa, mas esse caminho só tem espinhos. É o outro que vai passar? Não, quem vai passar sou eu, né? Então, decorre de condutas equivocadas do passado, contribui para o aprendizado e reparação. Muitas vezes é uma prova para eu poder aprender. Já me deram tantas e eu não aprendi, agora vai vir uma mais forte para que eu possa realmente refletir, analisar e já ter uma condições de caminhar melhor. Dessa forma, propiciam a elevação da alma. Tem uma situação que eu gostaria de colocar aqui em relação à depressão. Todo mundo procura encontrar uma resposta para a depressão. Aí tem gente que fala assim, mas tem 20 anos que eu faço análise, tem 20 anos que eu tomo remédio e eu não melhoro, a depressão não sai. Mas assim, eu lembro, não tem nada que possa, né, me colocar numa jaula dessa, que a depressão é uma prisão. E aí eu estava lendo alguns livros e algumas pessoas também, bons estudiosos, comentando, eles falam que a depressão, quando ela não tem uma explicação plausível, nem na medicina, nem na própria espiritualidade, nesse exato momento, olha para o passado, suicidas, né? Pessoas que suicidaram. Então, assim, foi um suicídio tão violento que a pessoa passou por um processo de loucura. E a gente volta aqui agora tentando o quê? O perispírito ele está pesado, a mente adoecida. Então, o desespero do que nós fizemos, né? A agonia que nós vivenciamos, experimentando, ela ainda faz parte de nós, ela está dentro do nosso inconsciente. Então, volta e meia esses pensamentos vêm e a gente não consegue enxergar do que se trata, aquela tristeza profunda na alma, e a gente tenta desmanchar, tenta fazer uma desconexão e não consegue. Então, pode ser também a depressão, quando ela é muito violenta, é questão de suicídio do passado. Ou uma situação muito tenebrosa, né, que praticamos e aquilo ali fica marcado dentro de nós. Então, quando a gente tem conhecimento que a doutrina espírita nos explica que tudo que eu faço de bom eu recebo em dobro e tudo que eu faço de mal eu recebo em dobro, porque a questão energética, a mesma força que eu emano, a energia, ela volta para mim. Então, é por isso que a gente muitas vezes passa mal, né? Passa por situações difíceis e nós ficamos aí criticando, achando que nós somos os bonzinhos, que nós somos, né, o bambambam bam, bam, e que não precisamos passar por isso. Então, quando a doença chegar, quando a tristeza bater a nossa porta, vamos entender por que está batendo. Mas vamos colocar alegria para abraçar. Vamos colocar um novo caminho para trilhar. Vamos transformar a nós mesmos num processo de reforma íntima, para que assim possamos caminhar mais suave, mais leve no caminho de Jesus.
A doença pode ser entendida como uma mensagem da alma e que, por meio dela, pode-se chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. Você sabe quando que a gente aprende a se olhar? Quando estamos doentes, quando estamos tristes, quando estamos depressivos, quando a gente se sente acuado. É o momento em que a gente fala assim: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, como é que eu estou? Meu Deus. Aí a gente começa a fazer uma análise da nossa vida, a gente começa a abrir mais vezes o Evangelho, a gente procura livros que tenham palavras consoladoras, a gente busca vídeos que possa associar com boas palavras, com boa conduta, até como um remédio que alivia o nosso coração. É o remédio moral, né? Porque a palavra de Jesus é a água viva que mata a sede. E quando nós estamos em baixa, em doença, nós estamos cabisbaixo, a única coisa que nos fortalece é essa presença divina. Né? Por isso que a gente precisa orar. E Jesus fala: orai e vigiai, ou vigiai e orai, porque nós estamos vigiando o quê? Os nossos pensamentos. Retirar de nós as ervas daninhas, os pensamentos negativos, ainda é muito difícil, meus irmãos. Mas não significa que nós não temos capacidade de fazê-lo. Temos sim. É começar aos pouquinhos. Ah, mas eu gosto tanto de criticar os outros, é tão bom olhar e criticar e rir, fazer piada. Tá, mas começa a fazer com você. Olha para você. Já que a gente é tão bom para fazer isso com os outros, começa a fazer com a gente. Nossa, mas eu sou assim. Nossa, mas eu sou assado. Então, coloca o dedo na sua própria ferida, porque aí nós estamos abrindo o leque das nossas próprias informações, para que assim nós possamos caminhar melhor e saber quem somos de verdade. Porque para Jesus, nós não escondemos nada. Para os nossos irmãozinhos que estão do outro lado, sejam da sombra, sejam da luz, nós também não temos capacidade de esconder. Nos conhece diuturnamente, sabe onde é que estão as nossas feridas e onde é que estão as nossas mazelas. E muitas vezes aproximam, soprando as nossas mazelas, para que ela aumente, para que ela se volume, para que ela se deduza dentro daquele foco, daquela racionalidade, daquela dor, para que ela possa nos derrubar. Porque vive a vida inteira, né? Quem é da sombra não permite que a gente caminhe. É como se fosse uma luta, e é uma luta espiritual, do bem e do mal. Quem não quer ver a luz caminhar é do mal, e fica ali tentando a todos. E quando, de repente, tem uma afinidade conosco, e a gente quer mudar essa estrada, quer buscar uma nova escada, a gente percebe que a gente começa a ser apanhado, né? Puxa as pernas, joga no chão, para que a gente desista do caminho da luz, para que a gente fique lá no chão, no caminho das trevas. Mas precisamos ser fortes, precisamos ter conhecimentos, precisamos encorajar e fazer com que a nossa fé cresça, para que a gente possa vencer toda a nossa caminhada. Então, quando a dor e o sofrimento aparecem, é porque o equilíbrio precisa ser refeito. Então, dor e sofrimento é para buscar o nosso equilíbrio, para que a gente possa fazer essa análise. Quem nos diz isso é André Luiz. Nosso corpo recebe todas as informações emocionais. Se positivas, nos mantém saudáveis. Se negativas, somatizamos. Então, geralmente, os indivíduos com doenças emocionais estão frequentemente em consultórios médicos, ou então em pronto-socorros, sem conduto, obter confirmação das causas dos seus problemas. Devido a essas características típicas, geralmente os médicos eles têm muita dificuldade em diagnosticar as causas dessas desordens emocionais e espirituais. A pessoa chega lá, estou com dor no peito, estou infartando, me acode, me leva para o UTI que eu estou infartando. Na hora que o médico calmamente vai lá, olha, vai aferir como é que está a pressão, como é que está a corrente sanguínea, como é que está o coração, aí vai olhando, está amarelo, está isso, o coração, faz o exame, não, está tudo perfeito. Sente todos os sintomas e põe na cabeça que está tendo um ataque cardíaco, né? E, na verdade, nada mais é do que uma ansiedade que dá todos os sintomas idênticos a doenças graves. Então, o médico tem dificuldade só através de vários exames, de um segmento, de muita conversa, e os exames é que vai provar, não, seu problema você não tem nada no coração, está tudo muito bem, mas seu problema é emocional.
Então, por isso, na maioria dos casos, a orientação é buscar apoio profissional por meio de terapias para reabilitação mental, a fim de evitar a evolução para quadros mais graves. Uma certa vez, eu vi um médico dando uma palestra que ele falou que ele é muito concitado. As pessoas perguntam assim, doutor, uma pessoa que passa por um processo, uma crise de síndrome do pânico ou uma crise de ansiedade, pode levar à morte? Ele falou, nem sempre, mas pode acontecer que a pessoa já tenha um problema, né, de coração, e aquele momento, que é o momento do auge da crise, ele pode ter uma parada, né? E ele fala que nem é muito bom você estar falando isso com a pessoa que tem esse problema, porque isso ocasiona as crises serem maiores. E o medo ser maior ainda, porque a ansiedade é o medo que vem. O síndrome do pânico é o medo. Então, você tem todos os sintomas que, na verdade, é tudo realizado pela sua própria mente. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. A aceitação da correlação entre as alterações cerebrais e orgânicas com as questões da alma poderá abrir novos horizontes para os cuidados complementares ao ser integral, levando em conta o corpo, a mente e o espírito, sem esquecer e reconhecer a importância dos recursos da medicina no tratamento para os diferentes tipos de transtorno. Então, o que a gente tem que conhecer? Que nós precisamos sim cuidar da matéria, olhar o nosso corpo, como é que está tudo. Mas temos que também procurar não só a medicina tradicional, mas a medicina integral, né? Que é essa medicina da yoga, da meditação, do silêncio, da aromatização, da fluidificação. Então, assim, são coisas que tranquilizam o nosso espírito, que acalma. Então, a gente precisa de quê? De paz, de calma, de silêncio, para que a gente possa se ouvir. Então, o nosso tratamento, ele tem que ser feito na mesma medida para os dois lados, tanto para o corpo quanto para o espírito. Bem diferente da medicina tradicional, os médicos espíritas buscam quebrar paradigmas ao considerarem seus consultórios matéria e espírito aos pacientes que pedem ajuda, né? Então, eles não olham só o corpo ali, não. Eles olham o espírito. E pela conversa, pela entrevista, ele vai saber, não, isso aqui é mais emocional, isso aqui é um problema de trauma de infância. São situações que vão se revelando mediante o conhecimento do médico com o paciente. Seja para uma gripe, um transtorno mental, ou até mesmo um câncer, os médicos que seguem a doutrina explicam não considera no enfermo apenas o corpo como seu organismo, pois o espírito e suas vivências dizem muito para o diagnóstico da cura. É interessante, eu já coloquei isso aqui uma vez, o médico, ele olha muito mais quem é o doente do que a doença, porque com pouca conversa que você tem com as pessoas, você percebe como que o emocional dela está, se ela é mais emocional, se o abalo é mais emocional, ou se o problema é praticamente físico, né? O transtorno somatofórmico, ou seja, de várias formas, prejudica a saúde e o bem-estar do indivíduo em diferentes aspectos. Contudo, ainda que afetado tenha consciência de que seu problema é de caráter emocional, ele se sente incapaz ou não crê na possibilidade de reverter o problema. A pessoa vai minando as energias, né? Quem tem depressão, síndrome do pânico, ela vai minando, 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 que ela não consegue sair, ela não consegue ver ninguém, ela não quer conversar, ela isola, porque o porto seguro dela é o quarto, o porto seguro dela é a casa. Então, essas pessoas, muitas vezes, ficam sem força para vencer essa dificuldade. Então, ela precisa, então, ter alguém para fazer o acompanhamento, que seja a assistência familiar e assistência de um médico, de um psiquiatra, alguém que vem ali fortalecendo, dando sempre esse lenitivo para que a pessoa comece a acreditar nela própria, porque ela perde a esperança e desacredita na sua força interior. Existem doenças psiquiátricas, como a ansiedade e a depressão, que facilitam a somatização de sintomas e podem causar ou agravar uma doença física, né? Olha aí. Às vezes a pessoa já tem esse problema e a ansiedade e a depressão vai agravar mais ainda o quadro. Por consequente, o quadro só tende a piorar se, em alguns casos, esse desequilíbrio mental pode até levar ao suicídio. E repetindo aqui o que Divaldo tem falado, nós vamos enfrentar
um índice muito alto de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, as doenças emocionais, as doenças da alma. Nós estamos vindo de uma pandemia, estamos em um mundo de uma correria muito grande e as pessoas vão buscar muito, né, esse caminho, porque a dor é tão intensa, as angústias são tão grandes que a pessoa acha que se tirar a vida, ela consegue encontrar paz. E a gente sabe que é o contrário quem faz isso, né? Vai ter dois problemas: vai enfrentar o problema que já estava, e na hora que desencarna através do suicídio, percebe que não existe a morte, sim a morte do corpo, mas o espírito permanece, e a doença, por estar no espírito, vai carregar toda essa dor até quando findar a sua energia vital, que era o momento dele desencarnar. Agora a gente imagina que dor. É por isso que Nossa Senhora é quem cuida do Vale dos Suicidas, né? Tem que ser uma mãe misericordiosa, bondosa, para abraçar essas criaturas tão perdidas, completamente desassistidas. Então, só Nossa Senhora, com seu amor, que possa envolver com seu manto da misericórdia. Quem nunca sentiu uma dor específica ou um mal-estar e, ao ir ao médico e fazer os exames solicitados, descobriu que o problema tinha origem emocional? Atualmente, a relação entre doenças físicas, emocionais e espirituais são bastante comuns. A doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir o rumo à sua cura. Então, todas as nossas dores são causadas pelo nosso emocional. E o entendimento dessa dor e a mudança de rumo, de foco, a mudança de pensamento, a elevação de pensamentos é que faz a gente buscar a nossa cura. Tem que mudar a rotina dos nossos pensamentos, e não é fácil. É notório saber que o poder da mente é muito significativo para melhor compreender as atitudes e o comportamento. Visto que os humanos experimentam muitas emoções, da felicidade à tristeza, da alegria à depressão, ou seja, nós sentimos tudo. As experiências de dor e tristeza levam ao autoconhecimento, à superação e à mudança de comportamento. Contudo, as emoções negativas podem impedir a vivência de determinadas situações, paralisando o indivíduo, provocando fuga ou negação. É importante buscar o equilíbrio. O resultado do que fazemos deve ser a procura da alegria e da satisfação. Aí a gente lembra uma fala, né, de Dalai Lama, que ele fala: a dor, ela vem sozinha, a alegria, ela tem que ser buscada. Então a gente precisa buscar a alegria todos os dias, para que essa dor que sempre vem sozinha não tome conta de nós. E o que a gente tem que fazer? Buscar o que nós temos, a centelha divina que o Pai nos deu e que Cristo vem sempre procurando reacender dentro de nós. O poder da mente, né? Ir no subconsciente, ir na lei da atração, compreender a lei da ação e reação, compreender o amor de Jesus para conosco, confiança, amor, esperança, o olhar para cima, para frente, para o alto, essa força que emana dentro de nós, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser manipulada nas suas energias maiores para que assim possamos fazer essa limpeza e restaurar o que nós temos de melhor em nosso coração, que é o amor que o Cristo nos ensinou, o amor incondicional que nos abraça diuturnamente, o amor da misericórdia, que é o amor da nossa Mãe Maria, para que assim a gente possa se aconchegar sempre nesse caminho. Ainda vivemos muito no caminho da ilusão, mas Deus está nos oportunizando buscar o caminho da verdade, a verdade absoluta, que é a verdade do Cristo, né? Então, nós viemos aqui para aprender, nós somos alunos, somos aprendizes do Cristo, a lei de amor, a carta da moral, que é o Evangelho, que nos ensina a ser melhor a cada dia. E através dessa conduta é que a gente vai realizando todos os nossos sonhos, todos os nossos passos, toda a nossa condição, ser eternos que somos, espíritos que somos, para que amanhã possamos não mais estarmos doentes como hoje. A tendência é sempre melhorar, é fazer essa viagem sempre soerguendo, melhorando de vibrações maiores de luz, de esperança e de fé. Nós vamos ficar aqui, meus irmãos, agradecendo a Jesus a grande oportunidade da noite, agradecendo